Por que as pessoas estão confusas? Por que as pessoas estão desorientadas? Não estão bem. Algumas pessoas com medo, doentes. Algumas pessoas que estão em pecados. Por quê? E como é possível sair das situações difíceis? O que Deus quer de cada um de nós, Senhor? Mostra o caminho, por favor. Deus, por favor, venha ajudar-nos. Existe um dom do Espírito Santo muito, muito importante, que se chama o dom da sabedoria. É um dom de saber o que Deus quer de mim e de nós. Então é necessário comunicar com Deus. E Deus nos orienta. E Deus mostra o caminho, porque Ele é o caminho, Ele fala conosco. E Ele nos leva para a vida. O grande segredo do dom de saber, conhecer a divina vontade, é a presença amorosa de Deus aqui, dentro de cada um de nós. E nós temos que estar na presença de Deus, permanecemos na presença de nosso Deus. Eu acredito que Ele está no meio de nós, e Ele fala conosco, Ele comunica conosco, e Ele, Deus, tem a obrigação, uma grande obrigação, de orientar cada um de nós. O dom da sabedoria, a graça de saber o que Deus quer de cada um de nós. Na Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Vamos pedir, Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir o dom da sabedoria. Estamos nesta noite pedindo este dom do Espírito Santo. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E a todos dá liberalmente. E a todos Ele dá com simplicidade e sem recriminação. Ser-lhe-á dada. É possível receber este dom do Espírito Santo. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, ser-vos-á dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, se a pessoa é irresoluta, inconstante em todo o seu proceder.
esse dom nos ajuda com as decisões. O que você deve decidir? Você quer decidir aquilo que Deus quer de você? Qual é o projeto? Aquilo que você deve fazer. O planejamento, aconselhamento. Imagine que você conhece uma pessoa que está na sua situação e essa pessoa se aproxima de você. Qual é o aconselhamento que você daria para aquela pessoa? O que você recomendaria para alguém na sua situação fazer? Nós temos que ser objetivos. O que é a melhor coisa para eu fazer? Imagine que você vai preparar uma palestra e você vai falar sobre a divina vontade. E você vai falar sobre este dom. Qual é a exortação que você faria? Eu vou fazer a exortação. Confia em Deus. Confia que Deus vai falar para você. Acredite que é possível ter uma clareza sobre a decisão que você vai fazer. E você vai se aproximar mais de Deus. Você vai prostrar-se diante de Deus. Vai se entregar radicalmente a Deus. Sua vontade seja feita, Senhor. E às vezes você pode receber um aconselhamento e pergunta a uma pessoa de Deus: o que você acha que eu deveria fazer ou falar? Como eu devo ser? E a pessoa de Deus, inspirado por Deus, com sabedoria, vai falar para você. São Paulo teve o dom da sabedoria. Ele falava com muita inspiração, e o divino Espírito Santo estava sobre ele. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia para 1 Coríntios 2, 4. 1 Coríntios 2, versículo 4. São Paulo está falando: a minha palavra e a minha pregação longe estava da eloquência persuasiva da sabedoria humana. Eram antes uma demonstração do Espírito Santo. Quer dizer que alguém fala e pode ser com muita sabedoria. Uma homilia, uma palestra. Era uma demonstração do Espírito Santo e do poder divino. Deus falando com sabedoria. E a pessoa fala para os outros, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Uau! Nós precisamos do poder de Deus tomando posse de cada um de nós. Porque você vai aconselhar um parente, um vizinho, uma criança. E com sabedoria, com inspiração, com poder de Deus, você vai falar. Entretanto, a pregação, o que pregamos entre os perfeitos, é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são aos olhos daquela
desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo, para nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade desse mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9. E como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens, tais são as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Você é uma pessoa apaixonada por Deus? Então Deus tem preparado bênçãos maravilhosas para você. Você pode pensar que essas coisas que os olhos não viram, não imaginou, é o céu, é a vida eterna, sim, mas também nesta vida, são bênçãos agora, para nós, para todos nós. A bênção de Deus é Deus. Versículo 10. Todavia Deus não las revelou pelo seu Espírito Santo. O divino Espírito Santo agindo em cada um de nós. Uau! O divino agindo no humano. O divino iluminando a inteligência. E começamos a ter uma ideia, um projeto. O divino move a vontade e os nossos desejos e as nossas decisões. O divino Espírito Santo tocando a memória, a intuição, a visualização. O Espírito Santo penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo penetra no mais profundo de cada um de nós. É fabuloso. Ficaram cheios do Espírito Santo. Deus nos revelou pelo seu divino Espírito Santo, porque o divino Espírito Santo penetra mesmo as profundezas de cada um de nós. E Deus nos fala, e Deus nos orienta. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito Santo que nele reside? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim, recebemos o divino Espírito Santo que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. O dom de sabedoria é a inspiração de Deus. Deus fala com cada um de nós. Nós podemos ter a mente de Cristo. Versículo 16. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem sabe o que é o pensamento do Senhor? Se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo.
agindo em nós. É fabuloso. O pensamento de Cristo, as ideias de Cristo, a vontade de Deus agindo dentro de cada um de nós. Nós podemos ter as ideias de Cristo, os projetos de Cristo, a vontade de Cristo, o caminho, as inspirações, as palavras de Cristo que Deus nos dá. Quando eu tinha 18 anos, terminei colegial e foi uma palavra de sabedoria dizer assim: eu quero ser padre, eu quero ser jesuíta, eu quero ser missionário. Foi a minha vocação, foi a vocação de Deus fazer todos os estudos dos jesuítas e vir para o Brasil e pregar, receber a Pentecostes e organizar 40 anos atrás, 81, uma associação dele, uma produtora de TV. Foi sabedoria, foi a vontade de Deus. E nós temos esta infraestrutura que está aqui, um estúdio enorme aqui. Tem mais 3 estúdios no outro prédio. Tem equipamentos maravilhosos e colaboradores fantásticos, excelentes. Porque foi sabedoria, Deus quis. E correspondemos. Está aqui para servir todos vocês. Vou repetir uma coisa de novo. O divino Deus se une com o humano. E o divino se manifesta com o humano. E um dos dons é o dom da sabedoria, de saber o que Deus quer. Ele quer que nós sejamos servos e servas dEle, propriedade dEle. E Ele orienta os nossos passos. E é fabuloso ficar cheio do Espírito Santo, receber o dom da sabedoria, saber o que Deus quer de cada um de nós, consequentemente, bons frutos acontecem. Como é bom, como é bom, como é bom receber o batismo do Espírito Santo, como é bom receber o dom da sabedoria. Faz em mim tua vontade, Senhor. Todo mundo, Faz em mim tua divina vontade. Faz em mim tua vontade, Senhor. Faz em mim tua divina vontade. Nos meus pensamentos toma posse, dos meus olhos, meus ouvidos e do meu falar, e que venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Faz em mim tua vontade, Senhor. Faz em mim tua divina vontade. Faz em mim tua vontade, Senhor. Faz em mim tua divina vontade. Nossa querida Mãe Maria nos aconselha, um aconselhamento muito importante para cada um de nós. Ela falou lá no bodas de Caná,
em João 2, versículo 5. João 2, versículo 5. Falou para os serventes: fazei o que ele vos disser. Faça a vontade de Deus. Seja feita a divina vontade em cada um de nós. Fazei o que Jesus vos disser. Oh, sim. A nossa querida mãe nos aconselhando, porque Deus nos fala. Deus fala conosco. É maravilhoso. Deus é mais íntimo a nós de que nós somos conosco mesmo. Deus nos ama, Deus nos conhece, e Deus quer orientar cada um de nós. Você não sabe o que você deve fazer? Pergunta. Ó Deus, eu quero saber a sua vontade. Orienta meus passos, Jesus. O que eu faço na minha família? O que faço com esses problemas, com pessoas que não estão bem? Senhor, como é que eu posso aproximar mais de você? Eu quero saber, quero conhecer o caminho, eu quero a sua verdade. Deus fala comigo. Eu quero viver para sempre. Quero ir para o céu. Como que posso fazer isso, meu Senhor e meu Deus? E Deus nos fala de uma maneira normal, bem natural. E muitas vezes acreditamos que sou eu que estou pensando isso. Não, mas Ele é mais íntimo a nós do que nós somos conosco mesmo. E Ele se revela. Ele se doa a cada um de nós. E algo acontece. Uma luz cai sobre nós. Somos iluminados na hora. E sabemos o que devemos fazer. Existem Atos dos Apóstolos. Atos 17, 28. É muito importante que vocês, todos nós, acreditemos nesta passagem. Atos 17, 28. Porque é nele que temos a vida. É nele que nós temos o movimento e o ser. Como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Esta presença profunda, íntima, de nosso Senhor Deus agindo em nós. E Ele quer reinar sobre cada um de nós, quer tomar posse de todo o nosso ser. Então entrega tudo para Ele, positivo, negativo, verdade, o que a gente não sabe, entrega tudo para Ele. Fazemos parte do corpo de Cristo, Ele é cabeça e nós somos membros. Recebemos a Santa Comunhão. E com esta presença amorosa de Deus infinito, todo-poderoso, morando em nós, Ele pode agir. Estou convencido que Deus quer que este país seja cristão. E Ele vai nos dar dons e sabedoria de como usar todos os meios de comunicação
para que isto aconteça. É muito importante que sejamos humildes, adoradores, e na adoração Ele fala com cada um de nós o que Deus quer de cada um de nós. Você precisa do dom de sabedoria. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. É uma oração louvando a sabedoria divina. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus! Quão impenetráveis são os teus juízos e inexploráveis seus caminhos. Quem pode conhecer o pensamento do Senhor? Que jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro, para que lhe seja atribuído dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Senhor, nós clamamos e pedimos o dom da sabedoria, a nossa conversão, nossa mudança. Senhor, nós pedimos uma experiência profunda de você, nosso Deus. Senhor, nós queremos ser pessoas de oração, nós queremos os sacramentos, nós queremos uma vida cristocêntrica, uma vida cheia do Divino Espírito Santo. Senhor, nós queremos conhecer a sua palavra, a Sagrada Escritura. Senhor, nós queremos comunidades, outras pessoas que junto conosco vão lutar. Senhor, dai-nos a graça de estudar. Senhor, dai-nos a graça de todos nós ser ministros, espalhando o amor, servindo em vários apostolados. Senhor, dai-nos a graça da santidade, de adoração, de escuta, de pureza de intenção. Senhor, nós queremos evitar toda avareza, todo materialismo. Nós queremos encontrar Deus em todas as coisas. Senhor, dai-nos, por favor, o dom da sabedoria. Fique em pé, levanta os seus braços e peça. Senhor, esse é um dom muito importante para a vida de cada um de nós. Maria deu conselhamento para nós, fazer tudo o que Ele vos disser. Então, Senhor, fala conosco. Vossos servos estão escutando. Obrigado, Senhor.